Bom, Ciara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A cibersegurança tem se tornado primordial em todas as empresas, certo? Só que, às vezes, ter um seu sistema seguro não é o suficiente, porque terceiros podem expor seus dados, sejam eles fornecedores ou parceiros de negócio, né? Como você identifica e avalia os riscos de cibersegurança em terceiros? Olha, a gente brinca que gestão de riscos terceiros é um dos segredos mais bem guardados da indústria, né? Provavelmente, segunda ou terceira causa mais frequente de incidentes de segurança, acho que talvez esteja no número 35 de ordens de prioridade de atenção e de orçamento da maior parte dos CISOs, né? Então, é um problema que está cada vez mais difícil de ignorar, a gente vê cada vez mais grandes incidentes de larga escala que estão envolvendo terceiros, mas é um assunto que eu acho que tem menos atenção do que deveria, né? E uma das maneiras como isso está se tornando mais evidente é que a gente está tendo um avanço, por exemplo, de cyber insurance, e as seguradoras estão começando a tabular isso, elas precisam, para poder fazer o seu trabalho, entender quais são as causas mais comuns, da mesma forma que, para poder fazer seguro de incêndio de um prédio, as empresas de seguro tiveram que aprender, olha, tem que ter sprinkler, tem que ter, sabe, extintor de incêndio, não pode ter materiais inflamáveis, que materiais que causam mais incêndios, para poder começar a impor requisitos na hora de dar o seguro ou de especificar o seguro. E aí, por exemplo, uma dessas seguradoras publicou um relatório agora no segundo trimestre desse ano. A causa mais frequente de acionamento de apólices de cyber insurance foi envolvendo incidentes em fornecedores, que é um tipo de terceiro, né? A gente tem vários tipos diferentes de terceiro. E a outro sinal que você vê de que esse assunto está ganhando importância são os reguladores. Nos últimos anos, tem um conjunto de regulamentações no Brasil e no mundo que explicitamente criam na empresa que está no centro de um ecossistema de negócio ela se tornar corresponsável pela segurança das empresas que estão ao seu redor. Vamos falar um exemplo de uma lei que acabou de entrar em vigor no Brasil, faz um ano e pouco, a LGPD, Legislação de Proteção de Dados. Ela copia, né, da GDPR o conceito de controlador e operador, quer dizer, se eu sou uma grande empresa, eu estou dividindo com um fornecedor, com um parceiro de negócio, com um canal de venda, os dados do meu cliente. Então, para dar um exemplo, eu sou uma seguradora, eu estou vendendo um seguro de vida ou de saúde para alguém através de um corretor de seguros. Vai passar informações pessoais, talvez até informações pessoais sensíveis do meu segurado, que é o meu cliente segurador, através desse corretor. Se esse corretor tiver um incidente de segurança e o dado vazar, eu, seguradora, sou o controlador do dado. Eu sou corresponsável por isso. Eu posso ser multado e, até pior, eu posso ser impedido de continuar vendendo aquele tipo de seguro através daquele canal, que é uma sanção não pecuniária por parte do regulador, porque é minha responsabilidade garantir que eu estabeleci os meus processos de negócio, com que terceiros eu faço negócios e de que forma, para proteger adequadamente a privacidade dos dados. Se a gente fala do setor financeiro, a gente tem o Bacen 4893, precisa identificar quem são os terceiros críticos para o seu negócio enquanto banco e, inclusive, documentar para o Banco Central quem eles são e o que você está fazendo a respeito. Então, o PCI já há muito tempo te obriga a garantir, se você tem empresas com quem você ou divide dados de cartão ou que podem impactar a segurança do seu ambiente de cartão, esses caras estão no escopo da sua certificação. Você é responsável por garantir que tudo isso está em compliance com o padrão de segurança mínimo do PCI. Então, são dois sinais que a gente vê muito fortes de que é um problema que não dá mais para ignorar, né? E eu tenho muita simpatia pelo CISO de já é difícil o suficiente eu fazer segurança dos ambientes onde eu controlo as tecnologias, eu controlo os processos, é da minha empresa. Como é que eu faço segurança de um ambiente que não é meu? Porque na prática você tem a perda. Então você precisa garantir que os controles estão lá. Como é que eu faço isso num ambiente que não é meu? Infelizmente, assim, o trabalho do CISO já é difícil, mas isso aqui faz parte do trabalho dele também, é o que muitos estão percebendo. E como que funciona, então, o monitoramento do sistema do terceiro? Como que você monitora? Hoje, infelizmente, mal. É a resposta que eu tenho que dar. E não é minha opinião. O Gartner subiu no palco em 2019, no evento global deles em Londres, né, de gestão de risco, para dizer o seguinte: quando a gente compara empresas que fazem gestão de risco de terceiros da forma tradicional, empresas que não fazem nada, não têm orçamento, não têm equipes, não têm essa disciplina dentro de casa, a quantidade de incidentes envolvendo terceiros e as perdas trazidas por esses incidentes é igual.
A conclusão que o Gartner chegou é uma das verdades pouco ditas de como gestão de riscos terceiros funciona na prática. Hoje a gente tem muito foco em se defender de dizer, mas eu tentei fazer alguma coisa, entendeu? E tentar, uma vez que aconteceu um incidente, transferir o risco para o meu terceiro. Mas a gente está fazendo como indústria, e no mundo todo, não é só no Brasil, um trabalho ruim de conseguir usar a gestão de riscos de terceiros. Não quer dizer que é zero e nem que todo mundo está igualmente ruim. Obviamente tem empresas melhores, piores, algum ganho sempre tem, mas como disciplina, de uma forma geral, a gente está fazendo um trabalho ruim de reduzir o risco envolvendo terceiros, né? E como é que é feito isso hoje, então? Quais são essas técnicas que a gente está falando? Hoje, o padrão ouro da indústria, o que todo mundo está fazendo, são questionários de autoavaliação. É você mandar um questionário, às vezes de mais de 1000 perguntas, centenas de perguntas, dezenas de perguntas, e confiar na resposta que o seu terceiro está te dando e numa evidência, um documento, um screenshot, alguma coisa que ele está te mandando. Isso você faz quando você contrata um novo terceiro e, com sorte, você repete esse processo uma vez por ano. Self-attestation, é autoavaliação. A gente brinca que é um controle de segurança baseado em fé. Você tem que ter fé que a pessoa que está respondendo o questionário A sabe a resposta certa e B quer te contar a resposta certa. Então, a premissa é que para você conseguir usar o questionário de autoavaliação para encontrar um problema no seu fornecedor potencial, né? Porque, com sorte, você faz isso antes de contratar o fornecedor, né? Você tem que confiar que o fornecedor vai fazer o seguinte. Então, grande empresa, grande banco, grande seguradora, a minha segurança é um horror, mas me contrata igual. É isso que você tem que achar que vai acontecer na resposta do questionário, para você ser capaz de identificar e trabalhar com o terceiro para resolver problemas. Tem muita gente honesta nesse mundo, a esmagadora maioria das pessoas é honesta, mas eu não gostaria de acreditar que a gente consegue se basear nessa premissa, contra todos os incentivos econômicos que existem para esse fornecedor, de que é isso que vai acontecer consistentemente. Por isso o meu processo vai reduzir risco. Não está funcionando. Para que serve o questionário? Se o terceiro mentiu para você no momento da contratação, na hora que o regulador vem punir você, grande banco, você diz, mas espera aí, mas eu tentei, o terceiro mentiu para mim no questionário. Ele me disse que fazia direito. Infelizmente, não funciona mais. Você igual vai ser corresponsável quando o incidente acontecer. É isso que essas novas regulamentações, que as novas decisões dos reguladores no mundo todo estão mostrando. Isso não é mais o suficiente. Se você ainda está nessa fase da sua jornada de gestão de riscos terceiros, você precisa acordar e evoluir. Porque se você não diminuir, quem vai aparecer na manchete do jornal é a grande empresa. Quem vai perder clientes é a grande empresa. Quem vai atrair a atenção dos reguladores, quem vai sofrer processos para recuperação das perdas que os clientes tiveram, vai ser a grande empresa. Vamos lá. Lembra do incidente da Target? Aquele que aconteceu lá em 2008, que foi um dos motivos para o CEO da Target ser mandado embora, um dos maiores incidentes de vazamento de dados de cartão do mundo. Não foi um incidente da Target. Esse incidente começou com uma empresa chamada Fazio Mechanical. É uma empresa pequena de Boston que fazia manutenção da infraestrutura de HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning da Target. Eles tinham acesso remoto, dial-up, às lojas da Target para poder se conectar naqueles equipamentos gigantes de ar-condicionado e aquecimento para poder, enfim, monitorar que eles estavam bem e ir lá e fazer alguma manutenção se for necessário. Essa empresa foi invadida, o acesso dessa empresa a rede de loja da Target foi abusado por atacantes que depois fizeram a movimentação lateral e comprometeram o PDV, os pontos de venda, e começaram a roubar dados de cartão. Se você vender a Fazio Mechanical 1000 vezes, você não paga o prejuízo de reputação financeiro e que os executivos da Target tiveram em função do incidente. Cadê a transferência de risco? Se você ainda estiver baseando sua ideia de gestão de riscos terceiros em transferir a perda para o seu terceiro, eu tenho uma cláusula no contrato, eu tenho um questionário, ele mentiu para mim. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Enfim, então a gente tem que pensar em outras alternativas. E a gente
está trabalhando muito forte para tentar trazer para o mercado o que seriam as ideias alternativas de como fazer isso. Você falou da comunicação via questionário com o terceiro. Como que funciona essa comunicação? Por exemplo, você identificou uma vulnerabilidade dentro do sistema do terceiro, obteve alguma resposta, enfim, como funciona essa conversa, essa comunicação com o terceiro? Não chega nem nesse nível de detalhe. Quando você fala de questionário, você está tentando medir processos, vai perguntar, você aplica a patch, você nem chegou a identificar uma vulnerabilidade individual. Você tem melhores práticas de autenticação, você nem está auditando, sabe, usuário a usuário para ver se as pessoas estão com o 2FA. Nem chega nesse nível de detalhe. E muitas vezes auditorias são feitas ou aceitas, por exemplo, um SOC 2 ou ISO 27001, que na prática estão fazendo a mesma coisa, estão olhando para processo, porque esse é o outro erro que a gente tem. A gente, na disciplina de gestão de riscos terceiros, a gente tem uma cabeça de auditoria. Auditoria, depois de muita experiência de mercado, de ter sido auditor de ISO 27001, de ter sido PCI QSA, né, porque aí é acesso, não é auditor, né? Então, senão o PCI Security Distinguished Counsel me mata. É que nem terapia. Se você faz para seu uso próprio porque você quer melhorar como pessoa, funciona. Se alguém te obrigar a fazer, chance zero de funcionar. Para mim, a auditoria é a mesma coisa. Você está tirando a sua certificação ISO, você está fazendo o seu SOC 2 porque você genuinamente quer melhorar e está chamando uma empresa externa para te ajudar a melhorar, e a auditoria é a ferramenta de você ter uma régua para seu próprio uso, beleza. Você fazer uma auditoria porque o seu cliente pediu, não vai funcionar. Então, o nível de detalhe, o nível de profundidade e, de novo, os incentivos econômicos estão todos errados quando a gente fala disso. O que a gente acredita que precisa ser feito? É sair dessa cabeça de auditoria. A cabeça de auditoria, você já pensa em coisas que são uma vez por ano ou uma vez a cada 3 anos, se falar de uma certificação de ISO, e que muitas vezes quem está no controle é o auditado. Se eu sou um grande banco, se eu sou uma grande seguradora, e alguém me apresenta uma certificação SOC 2, ou uma certificação ISO 27001, para dizer eu tenho um bom nível de segurança, o auditado escolheu o escopo da auditoria, os controles de segurança que estão testados, foi ele que escolheu quais serão, e o auditor. E como é ele que paga o auditor tem um estímulo econômico para não infernizar a vida do auditado. Porque se ele encontrar coisas demais, der trabalho demais, o relatório não ficar bom, será que ele vai ser contratado de novo no ano que vem, ou daqui a 3 anos, para reauditar? Então, você começa a perceber que você tem uma dificuldade muito grande em confiar no resultado desse processo. De novo, não é isso a gente também já está fazendo no mercado hoje. A gente volta para a declaração do Gartner. A quantidade de incidentes em movimento terceiro não está caindo, apesar da gente já fazer isso. A gente precisa de uma abordagem nova. O que eu acho que é o caminho? Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa fazer diferente para conseguir evoluir essa prática no mercado, né? Então, e você pode fazer isso com processos, você pode fazer isso com ferramentas open source. A gente, por acaso, na Atenti construiu um produto para tentar codificar essa ideia, mas a ideia a gente quer divulgar para o mundo, porque, né, você pode fazer de múltiplas maneiras, e o que a gente quer como profissional de segurança sempre é que a segurança melhore, as pessoas não percam suas economias, não sofram fraudes, as empresas não tenham perdas com isso e possam gastar esse dinheiro contratando mais gente, investindo mais no país, em vez de ter que recuperar perda porque o fraudador está sendo bem sucedido. Mas a cabeça é assim, para de pensar como uma auditoria. O pecado original de TP-CRM é assim, a área de segurança nunca quer ser o departamento do não, né? É tudo que a gente ouve, é o Department of No, né? Porra, sempre o cara que vem lá para melar tudo. E aí, a gente, enquanto área de segurança, desenha um processo de TP-CRM que se parece com o seguinte. Imediatamente antes da gente contratar o fornecedor, ou talvez antes de renovar o contrato, a gente é chamado para fazer uma auditoria do fornecedor e a gente vai ter que dizer sim, podemos contratar esse fornecedor, ou não podemos contratar esse fornecedor, porque a segurança dele não é boa o suficiente. A gente imediatamente se colocou, profissionais de segurança, na posição de ter que dizer não. Você sabe por quê? Se você é um grande banco, se você é uma grande seguradora, se você é uma grande empresa de pagamentos ou de healthcare, quantos fornecedores existem no mercado que atendem de verdade os seus requisitos de segurança? Que estão remotamente parecidos em termos de maturidade de segurança com o seu nível. Você vai se esforçar para contar nos dedos de uma mão
quantos são os fornecedores, né? E aí você está se colocando numa posição de ter que dizer não, porque você formatou esse processo inteiro para ser uma auditoria, uma decisão de sim ou não. E sabe o que mais? A área de negócios, quando você chega lá, segurança, já está trabalhando há meses nessa iniciativa. Tem alguma iniciativa que alguma área de negócio quer fazer para trazer mais receita para a empresa, para aumentar o crescimento da empresa, para reduzir custos. Tem algum objetivo importante de negócio que tem uma área de negócio trabalhando há meses para entregar, desenhou um projeto, precisou trazer um ou mais fornecedores novos para a empresa para trabalhar, e aí vem você aos 48 do segundo tempo, porque a essa altura, quando a área de segurança é envolvida, já está tudo atrasado e o lançamento dessa oferta, desse produto tem que ser amanhã de manhã, e você vem dizer, não pode. A cabeça, primeira coisa que tem que mudar na nossa cabeça é assim, quanto dinheiro as montadoras de automóveis gastam para ajudar a logística dos fabricantes das peças dos carros que eles montam? Quanto dinheiro uma empresa como a Nestlé não gasta para melhorar a logística e o marketing dos varejistas que vendem o produto dela? Porque essas empresas são malucas, elas estão fazendo caridade? Não, as empresas de varejo que se virem para se otimizar, os fabricantes de peças de carro que se virem. Se você pensar desse jeito, você não vai ter uma operação otimizada. Não adianta você querer brigar com a realidade. É por isso que essas empresas investem e têm retorno nesse investimento. Agora eu vou te perguntar, Bruno, a segurança do sistema de antifraude de um grande banco é menos importante para a operação dele do que a logística do fabricante do espelho retrovisor do Corolla é para a Toyota? Por que a Toyota investe na logística do fabricante de espelho retrovisor e o banco não investe na segurança de um fornecedor crítico, que lida com dados pessoais e financeiros dos clientes dele? E que se não fizer um bom trabalho, o banco tem perda financeira. Por que a gente está auditando esse fornecedor dizendo você tem que ser bom e se não for o problema é seu? Por que a gente não está ajudando esse cara a elevar a maturidade dele? Essa é a primeira coisa que a gente entende que tem que mudar, essa mentalidade tem que mudar. Porque aí a área de segurança não diz não pode seguir porque esse cara não é seguro o suficiente. Você vai voltar para a área de negócio, olha, esse cara ainda não é seguro o suficiente. Eu vou precisar de orçamento para ajudar esse terceiro a chegar no nível de segurança que é suficiente para a gente. A gente vai trabalhar junto com ele e ajudar ele a melhorar a segurança dele para conseguir atingir o que a gente precisa. E a gente construiu um produto e uma oferta de serviço, um modelo de trabalho para institucionalizar isso com os nossos clientes. E está sendo absurdamente bem sucedido. A gente vê reduções significativas de risco com os terceiros. A gente vê que num prazo de 4, 8 semanas, os terceiros, em média, quando começam a trabalhar com a gente a pedido dos nossos clientes, que são alguns dos maiores bancos, seguradoras e empresas de telecomunicações e pagamentos do Brasil, eles resolvem mais de 80% dos problemas críticos e de alta severidade que a gente encontra. Resolvem. Eu não estou dizendo o seu terceiro é um horror. Eu estou indo lá virar, depois de 1, 2 meses de trabalho, olha, o seu terceiro melhorou tudo isso. Agora você pode fazer negócio com ele com mais tranquilidade, né? E aí você não precisou dizer não para a área de negócio. Essa, para mim, é a principal virada de chave do que está errado nessa comunicação, porque senão vira uma briga. Auditoria é briga, infelizmente. Perfeito, Cira. Suponhamos uma situação, o usuário foi lá, se informou e descobriu que o fornecedor teve um vazamento de dados, teve um ataque, enfim, de que maneira que o usuário daí precisa lidar com essa situação? A resposta é incidente. Não importa se o incidente foi no seu ambiente ou se foi no ambiente de um terceiro. Se é seu dado, se é seu processo de negócio que está sendo impactado, você vai ter que usar a sua equipe para fazer uma resposta incidente com tudo que isso implica. Tenho que coletar evidências, tenho que entender a causa raiz, tenho que evitar a reocorrência, tenho que, na verdade, até antes disso, eu tenho que conter o incidente, tenho que recuperar os ambientes, né? Eu tenho que identificar a extensão, a causa raiz, evitar a reocorrência, eu tenho que comunicar reguladores e, de novo, se você só se preocupou com isso no momento que o incidente ocorre, você está meses atrasado. Se você já não estabeleceu, na hora que você selecionou e contratou o seu terceiro, como é que eu vou me comunicar com esse terceiro para ter os acessos que eu preciso, para poder falar com as pessoas que eu preciso?
quando acontecer um incidente, eu vou ter o direito de mandar a minha equipe de resposta a incidentes para lá interagir com a dele, eu já garanti isso em contrato, eu já sei quem são os contatos para a comunicação funcionar rápido, né? Todo SOC sabe que ele tem que ter os contatos, digamos, dos donos de sistemas que eles monitoram. Se tiver um incidente naquele sistema, quem é o DBA, quem é o administrador, quem é a área de negócio responsável por aquilo, para poder fazer a comunicação durante o incidente. Quantos SOCs têm os contatos dos terceiros que estão suportando essas mesmas aplicações ou esses mesmos processos? Então, se você precisa se preocupar com isso desde o início. Porque, de novo, o ambiente desses terceiros é uma extensão do seu ambiente. Você precisa entender como é que você vai lidar com todas as disciplinas de segurança quando você terceiriza um processo crítico. Você terceiriza a atividade, você não terceiriza o risco. Então, você precisa estender esses controles para os seus terceiros e de forma cooperativa. Se, de novo, a mentalidade toda do processo amigão, a barra é essa, te vira, chega ali. Não vai funcionar. Uma empresa 100 vezes menor que a sua, com 100 vezes ou 1000 vezes menos o orçamento de segurança, não vai conseguir entregar o que você entrega. Ou você vai ajudar essa empresa e vai participar do processo ativamente, ou os resultados não vão ser bons. E você vai sofrer as consequências enquanto instituição, que é o que a gente vê acontecendo na vida real. Nesse aspecto, eu vejo mais maturidade. Essa questão de resposta a incidente, as grandes empresas no Brasil e no mundo até conseguem fazer melhor, porque na hora que tem emergência, as barreiras de comunicação meio que se quebram, as pessoas se falam e a coisa acontece por causa da emergência. Mas ainda assim é mais sofrido do que deveria, porque eu acho que ainda falta essa preparação. E caso de fato ocorra o incidente, então foi um desastre, de fato ocorreu, teve às vezes o sequestro de dados, então, por exemplo, com o ransomware veio aquela mensagem que todo mundo já conhece, né? De que maneira que a empresa tem que agir de acordo com esse desastre? Seguindo os seus playbooks de resposta a incidente, né? Então, é difícil dizer, em teoria, o que você vai fazer, porque depende muito da circunstância. Que dados, que fornecedores, que processos eles suportam, né? Mas voltando de novo, o que você consegue fazer antes? Se eu tenho um único fornecedor do qual eu dependo 100% para um processo e esse cara sofreu ransomware, meu processo vai parar de operar. De novo, isso tem precedente no mercado. Se você tem, né? Então, você pode deixar de vender, você pode deixar de operar um produto, você pode deixar de atender seus clientes, porque você tinha um único fornecedor do qual você dependia para fazer aquela tarefa e esse único fornecedor caiu. Então, você procurar ter redundância, né? Quando possível, já seria uma primeira camada. Mas fora isso, mais uma vez, você tem que conter o incidente, entender o que aconteceu, evitar reocorrência, você tem que comunicar os stakeholders necessários, você pode ter que comunicar os seus clientes, você pode ter que comunicar os reguladores, você pode ter que acionar cláusulas contratuais, porque se você descobrir que o seu terceiro não estava aplicando um controle adequado, você talvez tenha que tentar recuperar alguma coisa da perda com ele. Tudo isso. Essa... De novo, é parecido, tem o mesmo escopo que teria se fosse um incidente 100% dentro da sua infraestrutura, só que toda a comunicação, acesso aos dados ficou muito mais difícil porque o ambiente não é seu. Você precisa realizar todas as mesmas tarefas, só que você não tem domínio do ambiente, então tudo é mais difícil. Então, se você não se preparar antes para isso, se não tiver treinado para isso, se não tiver os contatos, se não tiver os direitos contratuais para que você consiga fazer as atividades sem que o terceiro levante a mão e diga não vou deixar, você não vai ter acesso a nada, eu não vou contar para você o que aconteceu. Não que na maioria dos casos os terceiros façam isso, mas pode ser que aconteça. Então, você precisa ter se preparado para isso. Durante o papo a gente focou bastante na questão do fornecedor, né, como um dos terceiros, mas existem evidentemente outros terceiros que a empresa contrata, parceiros de negócios, enfim. Quais seriam esses outros terceiros que você identifica e de que maneira que as empresas precisariam também tomar cuidados, né, com os demais? Interessante você mencionar isso, né? Você tem toda a razão. Quando a gente fala de terceiros, as pessoas pensam em fornecedor, vendor, né? Uma empresa de quem eu compro produtos ou serviços. Esse é um tipo de relação primeiro-terceiro, né? Você tem diversos outros tipos. Então, por exemplo, um canal de venda. A gente falou aqui, por exemplo, um corretor de seguro para uma seguradora, um correspondente bancário para um banco, um agente autônomo de investimento para um banco de investimento.
são empresas através de quais você está vendendo o seu produto, né? Um varejista para uma empresa como a Nestlé, né? Então, o seu canal de venda também é um terceiro relevante. Você pode ter coligados, você pode ter empresas nas quais você não tem gestão do ambiente, mas você é um sócio relevante. Entendeu? Então, não é a mesma equipe de TI, não é a mesma equipe de segurança, mas você é um investidor daquela empresa. Seja porque você é uma empresa de investimento, você é um fundo de private equity, um hedge fund, um venture capital. E aí, se essa empresa na qual você investiu tiver um incidente de segurança forte, isso pode diminuir o valor que você, como acionista, tem naquela empresa. Você vai ser impactado, porque essas empresas podem sofrer uma desvalorização, pode deixar de conseguir operar, pode ter que descontinuar um produto, né? São casos extremos, mas tem precedente, né? Então, você pode ter essas características. E você tem casos extremos até de que o terceiro que você precisa monitorar e precisa garantir que tem segurança é o seu cliente. Cliente é o cliente. Vamos dar um exemplo? Se você for uma adquirente de cartões de pagamento bandeirado, né? Então, para dar dois exemplos, você é a Rede, ou a Cielo, ou tantas outras, né? Frente às bandeiras de cartão de crédito, você é responsável pela segurança dos seus clientes, dos estabelecimentos comerciais que estão chegando à rede de cartão de crédito através de você. Se você é uma plataforma de Banking as a Service, você tem um varejista que está oferecendo uma conta digital e você é o fornecedor de serviços de Banking as a Service, você é que tem a licença do Banco Central, você é que é a instituição financeira frente ao Banco Central, e se houver um incidente de segurança, é em cima de você que o Banco Central vai. Então, você precisa garantir que a parte dessa segurança que dependa do seu cliente, ele está fazendo, porque você tem liability frente ao regulador e, eventualmente, juridicamente, uma série de outros aspectos. Então, se você já acha que é difícil você fazer o monitoramento de uma outra empresa quando ele é seu fornecedor e você tem poder econômico sobre ela, e quando é o cliente? Então, assim, é um desafio ainda maior. Você tem, por isso, de novo, que essa ideia de auditoria, você vai conseguir impor uma auditoria no seu cliente como você consegue fazer com o fornecedor? Não vai. Mas se você chegar com uma abordagem cooperativa de eu vou ajudar você a melhorar a sua segurança, vamos trabalhar juntos, isso funciona. E, na verdade, quando você fala de um cliente, é a única forma de fazer isso funcionar, né? Então, são 4 exemplos aqui que a gente consegue falar, existem outros, mas são os 4 que a gente vê com mais frequência: fornecedor, coligada, canal de venda e cliente, de situações em que gestão de risco de terceiros precisam atuar. Perfeito. Cira, para encerrar o nosso papo, eu queria saber de você quais são as tendências e riscos do setor para 2024. Olha, tem muita coisa interessante acontecendo, né, no mercado. A gente vê, por exemplo, um hype muito grande com relação à inteligência artificial. E especificamente sobre uma técnica que não é nem nova, mas que ganhou projeção, que é a inteligência artificial generativa, né? Então, o que eu vou pedir para as pessoas é: a gente está vivendo o topo do hype cycle. A gente está no momento em que a gente acha que o AI generativo vai resolver todos os problemas do mundo, sabe? A gente tem qualquer problema pode ser resolvido por AI e vai ser resolvido bem e de forma cost effective, e nada poderia estar mais longe da realidade. Existe um pequeno conjunto de problemas em que AI vai ser uma solução economicamente viável, ele vai ter uma porcentagem de acerto boa o suficiente para justificar o seu uso frente aos riscos de quando ele errar, porque são métodos probabilísticos. Quando você fala de machine learning, que assim, inteligência artificial começa a ter um termo quase que de marketing, porque é muito amplo. É que nem você falar assim, meios de transporte. Eu comprei um meio de transporte hoje numa concessionária para poder ir. Por que você não fala que você comprou um carro? Não seria mais claro? Mas as pessoas usam esse termo inteligência artificial do ponto de vista de marketing justamente para inflar a sua expectativa do que aquilo vai entregar. Você pensa, sabe, Star Trek, você pensa o HAL lá talvez nem seja uma boa ideia, do 2001, Odisseia no Espaço. Você pensa, sabe, naquele filme Inteligência Artificial. Você pensa numa coisa que raciocina como um ser humano, que tem criatividade, tem sentimento. A gente não está nem remotamente perto disso.
e a maioria dos problemas não vai se beneficiar de inteligência artificial. Então, onde é que isso quer dizer que a inteligência artificial não tem valor? Não é isso. A gente, inclusive, na área de segurança, já usa inteligência artificial para resolver uma série de problemas, por exemplo, detecção de spam, classificação de sites, né, para fazer o URL filtering. A gente tem já um monte de coisas que dependem, inclusive, de outros tipos de inteligência artificial. A sabedoria aqui está em não comprar o hype, entender como isso funciona, ou ter alguém na sua equipe que entende como isso de fato funciona, e saber identificar quando e onde ele vai ser útil e quando e onde ele não vai ser útil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como tudo, como qualquer tecnologia nova, a gente está agora no momento que ela tem menos maturidade e que traz mais riscos. Você saber identificar quais são os riscos e como se proteger deles. Então, por exemplo, vamos falar do uso de Generative AI para otimizar a produtividade de desenvolvedores de software. Para dar um use case, que talvez ele consiga trazer resultados consistentes. The jury is still out, tá? Não está claro que a generativa vai ser uma boa solução para isso de forma consistente. Todas as estatísticas que a gente tem visto mostram que, na verdade, a maioria dos códigos, 60% a 70%, que são gerados por Generative AI, tem bugs sérios. E que muitas vezes passam despercebidos porque a gente tem uma tendência a confiar demais, de novo, por causa do hype, no output que ele gera. E tem uma barreira psicológica para você, de fato, revisar o que ele está fazendo. Tá? Então, não está claro que é uma boa ideia isso ainda, tá? Pelo menos cientificamente nos papers que estão saindo. Tá? Agora, quais são os riscos de fazer isso? Tem alguma chance do Generative AI estar regurgitando o código que tem uma licença open source que pode contaminar o meu code base inteiro, se eu estou dando isso para desenvolvedores que trabalham no produto corporativo? Tem alguma chance do código do meu produto que ele está lendo e para usar como base para fazer uma nova sugestão ir parar na saída que está indo para outra empresa? Então aí a minha propriedade intelectual está sendo jogada para outro lugar? Tem uma chance de algum segredo vazar dessa forma? Então, as pessoas precisam entender como essas coisas funcionam, que dados que estão saindo, que dados que estão entrando, quais são os riscos, como é que eu me protejo, propriedade intelectual, está claro de quem é a propriedade intelectual, eu vou sofrer um processo depois se eu usar conteúdo que foi gerado por uma dessas ferramentas. Então, como qualquer nova tecnologia, entenda onde e como ela pode ser usada, e entenda os riscos e mitigue. E não caia na falácia de que sempre vai ajudar e sempre vai ser bom. Para a maioria dos problemas, hoje, não está claro que AI é a melhor solução. Tem uma categoria estreita de problemas onde ele parece que vai ser uma ótima solução. Perfeito, Cira. Queria agradecer hoje o bate-papo que teve aqui com a gente, o conteúdo que compartilhou e espero te ver em eventos, artigos e nas notícias da TI Insight. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.